No dia a dia dos dados, existem momentos que nós precisamos utilizá-los em processos automatizados. Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo você irá conhecer como criar um fluxo no Power Automate para ser executado a cada registro inserido no banco de dados SQL do Azure e assim enviar um e-mail de notificação já cadastrado nesse registro. Espero que goste. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Vamos lá! Já na página do Power Automate, nós iremos clicar na opção Meus Fluxos para criar um novo fluxo automatizado da nuvem. Definimos o seu nome e selecionamos qual o tipo de gatilho que irá executar este fluxo. Neste caso, nós iremos escolher o tipo de gatilho SQL Server da lista de opções logo abaixo. Quando um item for criado no banco de dados, o fluxo será executado. Após esta seleção, clicamos no botão Criar. Temos a primeira etapa, que é definir o nosso gatilho. Agora, vamos escolher o tipo de autenticação para se conectar ao nosso servidor SQL Server na nuvem. Temos aqui o tipo Azure Active Directory integrado, que facilita a nossa conexão utilizando um multifator de autenticação. A autenticação integrada do Windows, que necessita estar associada a um gateway para acessar os recursos on-premises. E a autenticação do SQL Server, que é possível acessar tanto o banco de dados Azure SQL na nuvem, como também o banco de dados SQL Server contido em um servidor on-premises. Lembrando que neste último caso, precisamos instalar o gateway no seu ambiente que tem acesso a essa instância SQL Server. Iremos escolher assim esta última opção. Escrevemos o nome do banco de dados que irá conter as tabelas que desejamos fazer a nossa consulta e definir o nome do usuário e a senha que irá acessar este banco de dados. Feito isso, clicamos no botão Criar, que faz com que esta etapa crie automaticamente a conexão necessária do Power Automate, podendo assim também reaproveitá-la para a utilização em outros fluxos que desejamos. Outra informação importante é que o conector SQL Server necessita de uma licença Premium para ser adicionado a seu fluxo. Sendo assim, iremos configurar a etapa quando um item for criado na nossa instância, escolhendo o servidor SQL, utilizando a opção já configurada na conexão, como também o banco de dados que já foi definido anteriormente. No momento em que iremos escolher o nome da tabela, percebemos que não existe nenhum item a ser exibido, pois é preciso ter uma tabela compatível para ser utilizada neste fluxo Power Automate. Portanto, utilizando o SQL Server Management Studio, podemos perceber que existem várias tabelas no nosso banco de dados. Contudo, como já falei, não é compatível com o nosso fluxo. Sendo assim, com a instrução de linguagem de definição de dados, DDL, iremos criar esta tabela agora, definindo o nome dela para alunos e a primeira coluna obrigatória para que funcione o nosso fluxo será uma coluna de índice, contendo o tipo de dados inteiro e com o preenchimento incremental dos seus valores. Iremos habilitar a identidade, onde o primeiro parâmetro informa o valor inicial da nossa contagem
e o segundo parâmetro informa o valor a ser acrescido do valor anterior inserido na tabela. E apenas para nos certificar que todos esses valores serão únicos para cada registro, iremos definir que esta coluna será de chave primária. Portanto, a lógica dessa tabela é armazenar um cadastro de alunos existentes dentro de um sistema de cursos online. Iremos criar as colunas de nome, e-mail e categoria para armazenar as informações básicas deste aluno, do tipo de dados cadeia de caracteres. E criar a última coluna, que também é a segunda necessária para a utilização do nosso fluxo. Esta coluna armazenará o tipo de dados Row Version. É utilizado o registro de versão, gerando automaticamente números binários exclusivos. Ele controla o momento do tempo do nosso banco de dados. Portanto, quando um registro contendo uma coluna Row Version é modificado ou inserido, este valor do Row Version incrementado no banco de dados daquele momento é inserido nesta coluna. Agora iremos executar este código SQL e, atualizando a estrutura de objeto das tabelas, nós temos a nova tabela com as colunas que desejamos. É importante entender que a coluna Row Version, apesar de ter sido definida como um tipo de dados timestamp, ela não tem nenhuma relação com uma hora ou data no banco de dados. Assim, voltando para o Power Automate, podemos limpar as configurações atuais para que a lista de tabelas compatíveis seja recarregada. Selecionamos assim a tabela que acabamos de criar e seguimos para a nossa próxima etapa. Pesquisamos por enviar e-mail e selecionamos da lista de ações a opção associada ao Outlook Office 365. O fluxo irá criar a conexão necessária para esta tarefa, apresentando logo depois o formulário para envio dos e-mails. Iremos assim definir dinamicamente o destinatário, recebendo o e-mail da coluna da tabela do Azure SQL. E também iremos escrever o assunto seguido do nome do aluno. E apenas como exemplo, nós iremos colocar no corpo do e-mail tanto o nome quanto a categoria inserida no registro. Lembrando que estas colunas são as mesmas que criamos na tabela alunos. Após salvá-lo, iremos para a página de detalhes do nosso fluxo. E, utilizando o SSMS, executaremos o script SQL para inserir um novo item, ou seja, um novo registro da tabela. Perceba que se fizermos uma consulta à tabela alunos, temos aqui o novo registro cadastrado. Agora é aguardar o gatilho ser executado. É importante entender que o Power Automate executa o gatilho a cada 5 minutos. E dependendo do momento que você alterou o seu processo, pode ser executado rapidamente ou no ciclo completo. Portanto, com o processo executado com sucesso, nós temos a possibilidade de clicar na execução para exibir como cada tarefa foi executada, tendo assim, para a primeira etapa, a consulta na tabela alunos e para a segunda etapa, o envio do e-mail com a mensagem que definimos. Da mesma forma que encontramos no e-mail recebido no Outlook do Office 365. E para enviarmos o e-mail com a mensagem em formato HTML, iremos alterar o nosso fluxo para adicionar uma nova etapa anterior ao envio desse e-mail. Pesquisamos pela palavra variável e selecionamos a ação iniciar variável. Definimos o nome da variável e o tipo de dados para a cadeia de caracteres. E no campo valor,
podemos colar o código HTML que desejamos utilizar para o envio dessa mensagem. Eu coloquei aqui, dentro desse código, alguns textos que serão alterados pelo conteúdo dinâmico, como o nome do nosso aluno e a categoria dos cursos que ele se cadastrou. E inserimos a variável no corpo do e-mail a ser enviado e apenas para exemplificar, podemos alterar a nossa etapa de gatilho para definir uma consulta que irá filtrar os itens inseridos apenas que estiverem na categoria específica. Como também podemos limitar a quantidade de registros retornados utilizando o top e ordenar estes registros selecionando apenas as colunas que desejamos que seja retornado da consulta. Salvamos novamente este fluxo e voltamos ao SSMS para inserir um novo cadastro, agora da categoria definida lá no filtro. Portanto, para qualquer outra categoria inserida nesta tabela, o fluxo não irá executar. Fluxo executado com sucesso. Visualizamos no Outlook do Office 365 e temos aqui um e-mail um pouco mais profissional. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Até a próxima. Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.